Boa noite a todos. Vamos já começar agora, 8h04, tá? É uma apresentação breve e vou dar os pontos principais aí da abordagem desse material. Quem ainda não pegou esse material, tem disponível aí com o Charles, com o Jonathan, tá? E alguns ajustes sobre apresentação, como acessar o cliente, isso daí a gente vai conversando ao longo aí. Aqui tem uma foto que vai até no flyer de apresentação de cada licenciado, né? As aplicações do produto, né? Chuveiro, piscina, parque aquático e indústria, né? Essas aqui são algumas soluções, né, que a biomassa tem para atender aí. Aqui está um dos equipamentos, né, que são disponíveis pela CDM, equipamento de biomassa. As medidas e tamanhos, eles são fabricados de acordo com as especificações que o cliente necessita, tá? E um boiler, né, que a gente precisa para colocar no sistema de aquecimento quando é para chuveiro, né? Então, o que é biomassa? Biomassa é toda a matéria orgânica de origem vegetal ou animal. E a finalidade é produzir energia, né? A gente conhece o carvão, que é mais antigo, e tem a lenha também, todo mundo conhece esse tipo de produto como a lenha. Tem os briquetes, que já é pode-se dizer, novidade, né? O bagaço de cana e pellets, resíduos de madeira. Então, o mais usual e o mais em conta de todos, o mais, assim, pode-se dizer, custo menor é a lenha, tá? O equipamento, ele roda tanto na lenha, nos briquetes, nos pellets e nos resíduos de madeira, tá? Por que que aqui tem essa foto do ciclo de carbono da lenha? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, mas queimar lenha, né, aumenta o CO2 na atmosfera. Então, o IBAMA, que é um dos maiores aí, institutos brasileiros que faz controle, né, de desmatamento, ela autorizou no Brasil a utilização da biomassa com lenha de reflorestamento. Então, todo mundo que usa hoje biomassa, ele tem que usar de origem de reflorestamento, tá? Pelo menos na lenha, ok? Então, já foi constatado pelos cientistas que toda lenha que é cortada, ela era uma árvore, né? Ela já puxou o gás carbônico e transformou em oxigênio. Quando a queima, ela produz a mesma quantidade do que ela retirou de oxigênio. Então, o acréscimo no meio ambiente de gás carbônico. Então, o acréscimo de gás carbônico no meio ambiente é zero. Isso é importante por quê? Porque algumas empresas ela têm metas de descarbonização, né? Então, ela tem uma meta governamental em alguns países de reduzir a emissão de CO2 na atmosfera ou de gases tóxicos ao meio ambiente. Então, esse equipamento ele veio basicamente para retirar o gás, né? Para reduzir o consumo de gás. E o gás, a gente sabe que quando ele é queimado, ele emite gases tóxicos de efeito estufa. E isso faz com que, né, aumente a infração de raios UV naquela região, aumentando a temperatura e fazendo mal, né, para a pele, dando câncer na pele ao longo de décadas, né? Então, a gente tem um gráfico aqui que mostra justamente a discrepância entre eletricidade, GLP, gás natural, diesel, pellets, briquettes e lenha. Por que tem esses gráficos aqui? Esses gráficos é para fazer a demonstração da redução de custo do cliente. Quando a gente vai colocar um fotovoltaico no cliente, basicamente você vai pegar essa eletricidade aqui e vai fazer o quê? Um cálculo para ver qual é a potência que ele está utilizando, né? E reduzir essa conta de 16 mil. Se ele tiver espaço, consegue basicamente 95% no on-grid, ficando somente aquele 5% que é referente a custos fixos que ele tem de iluminação pública ou
até mesmo do custo fixo da tarifa mínima, né? Em cada estado ele tem um valor. Então, aqui, se a gente for colocar a biomassa para reduzir a eletricidade num cliente que utiliza eletricidade para aquecimento, a biomassa ela entra certinho. Por quê? Ela vai diminuir esse valor de 16 mil para 2.054. Aí você fala, Carlos, quem faz esse cálculo aqui? A engenharia interna. Esse daqui é um cálculo para uma piscina de 25 por 12 por 5 e 1,40 de altura. Para essa quantidade de água aqui, que dá aproximadamente 32 mil litros, gasta-se em eletricidade com resistência 16 mil. Com GLP, gasta-se 15.486. Com gás natural, 12.555. Com diesel, 9.955. Pellets, 5.707. Briquettes, 4.280. E lenha, 2.054. Então, nesse gráfico, ele basicamente é o mais importante dessa apresentação inteira. Por quê? Deixa eu permitir aqui, Marinette. Por quê? Porque a gente sabe que o que o cliente busca, qual é a dor do cliente hoje, né? Eu pergunto, né, para vocês, se alguém conhece alguma coisa de aquecimento aqui, quando o cliente ali num hotel, num resort, ele está fazendo todo aquecimento GLP que é mais barato do que aquecimento por resistência para piscina. Ele está fazendo todo o aquecimento do motel, do hotel, com GLP. Ele está gastando ali uma conta de 50 mil. Qual é a dor dele? Esse custo mensal. Como reduzir a conta de gás mensal dele? Colocando biomassa lá naquele local. Como que eu coloco a biomassa? Você chega lá, faz a abordagem no hotel, no motel, no resort, no parque aquático e fala assim, faz uma ligação, por exemplo, uma abordagem segmentada, né? Que você procura todos os motéis na sua região, todos os hotéis, e vai ligando. Fala, gostaria de falar com o responsável. É sobre o quê? É sobre redução de custo de gás. Quando você falar isso, o maior custo hoje nesses estabelecimentos é o gás. Tem eletricidade também, em segundo é o gás. O primeiro é eletricidade e o segundo é gás. Carlos, mas será que eu faço uma abordagem única de gás? Não, faz as duas abordagens, né? Custos de energia e gás para esse segmento de motéis e hotéis, né? Com isso, você vai conseguir adquirir o quê? Um conhecimento do custo desse cliente. E isso é importante porque você vai entregar uma solução para ele. Então, o equipamento ele tem 0% de poluição, ele é 100% ecológico, não depende de condições climáticas. Por que está escrito isso? Porque a gente sabe hoje, eu acredito que alguns de vocês conhecem algum tipo de aquecimento, né, de água. Eu gostaria que alguém abrisse o microfone e me falasse assim, Carlos, eu conheço esse sistema de aquecimento de água. Alguém me dissesse que isso é importante, saber qual o grau de cada um aqui. Pode abrir o microfone alguém? Pode abrir o microfone e falar. Quem conhece algum sistema de gás? Oi, Carlos. Sinatra. Sinatra. Oi, Sinatra. Oi, Carlos, tá escutando? Sinatra, aqui de Manaus. Sinatra, Manaus, boa noite. Boa noite para todos. Então, Carlos, como eu também trabalho nessa área de geração de energia elétrica, eu trabalho numa usina e lá nós temos caldeiras, tanto de recuperação de gases quanto caldeiras a diesel auxiliares. Aí por isso estou entrando nessa área aqui, eu tenho um conhecimento aqui em Manaus, né, para a gente abranger isso. E convidei um amigo meu, hoje ele não pôde vir, mas já troquei ideia com ele, ele é gerente de hotel, e surgiu algumas dúvidas também em cima disso. Desculpa. Aí surgiu algumas dúvidas em cima disso, e a gente está querendo sanar sobre a questão de estoque e a questão de...
Beleza. A questão de estoque e a questão de mão de obra, no caso da lenha, se a gente conseguir um hotel para a gente poder fazer essa introdução desse sistema neles lá. Negativo, infelizmente hoje não consegui trazer ele, mas a gente já trocou essa ideia e ficou essa dúvida. Positivo, Carlos, obrigado aí pelo apoio. Tá aí, só para complementar, sim, eu trabalho numa área de usina de energia elétrica, onde nós temos caldeiras grandes, imensas, e porque lá a usina era gerada com óleo, e agora nós temos motores mais modernos, que só é apenas gás. Então, hoje a usina isolou nosso sistema de caldeira, que era recuperação de gases e uma caldeira auxiliar, que era com óleo. Tá, beleza. Legal. Obrigado aí. Bacana. Nada, obrigado. Referente a espaço, tem hotéis pequenos, né? A gente sabe disso. Pra você ter uma ideia, tem uns 4 meses atrás foi vendido equipamento para um cliente de hotel na República, aqui em São Paulo, na estação do metrô ali, República. Ali é muito cheio, é muito, pode-se dizer assim, a porta estreita de 1,20 m no máximo, não tem muito espaço, o hotel não tem estacionamento, não tem um estoque. Aí você fala, nossa, como que eles vão armazenar lenha? A conta deles estava em média de 30 mil. Então, né, vai um volume ali de pelo menos um espaço físico de 5 metros para ele fazer um estocamento ali de lenha. Como ele não tinha, o que a gente fez? A gente não colocou lenha lá. A gente colocou pellets. Puxa, Carlos, mas aí não deu 90% de redução nesse cliente. Não, mas deu 60% de redução, aproximadamente. Então, que esse pellets aqui, ele é bem pequenininho, tá vendo? E ele é ensacado, e o valor calórico dele é maior. Então, você consegue colocar uma estocagem em quantidade de sacos menores e dar uma quantidade calórica maior, né? Então, aí você fala, puxa, mas então ele ficou com um custo ainda, um custo fixo. Ficou, mas reduziu mais da metade do valor que ele tem ali no dia a dia. Em questão de valor do equipamento, o ROI dele, do equipamento, deu em 8 meses. Pagou o equipamento. Então, você fala, nossa, o ROI, então, desses equipamentos são rápidos. São. Em comparado com a energia solar, que dá em torno de 3 anos e meio, 4, 5 anos, nem se compara. Manda lá, Sinatra. Então, aproveitando aqui a situação no caso de a mão de obra. Então, quem hoje trabalha com essas caldeiras e ela, no caso, trabalha só com a diesel, que ela seria uma de consumo de ligação de tubulações, rede direta para o sistema da caldeira. Ou a eletricidade, ele não teria praticamente uma pessoa para alimentar, né? Ela já seria alimentada direto. No caso de lenha e pellet seria o... Então, ótima pergunta. Por quê? Eu vou ilustrar, vai servir para ilustração aqui até do curso. E é uma das perguntas que o pessoal pergunta, né? Você fala assim, Carlos, a caldeira, ela não precisa ser abastecida quando ela é a gás. Simplesmente você tem a tubulação que vai direto, né? E no diesel ele tem um reservatório grande, geralmente quase que reservatórios parecidos com até de posto de gasolina, que fica, né, no subsolo, debaixo do chão. E as bombas, né, vão jogando esse diesel dentro do equipamento. Esse equipamento, a gente tem vários modelos, tá? Como ele é fabricado sob demanda, sobre a necessidade do cliente, a gente tem modelos automáticos. O que são automáticos? Que você não precisa colocar abastecimento a cada hora, né? Porque realmente ia demandar uma contratação de um funcionário só para fazer a operação, como já acontece no equipamento de caldeira. As caldeiras são obrigadas a ter um técnico para fazer sempre manutenção, verificação contínua, né? Nenhuma empresa pode ficar sem um técnico de caldeira, porque qualquer
alteração fora do comum, pode vir a explodir. E dependendo do tipo de caldeira, a explosão não atinge só a fábrica, atinge também todo o quarteirão, dependendo do que ela está utilizando ali e a temperatura. Esse equipamento ele não tem risco de explosão. Então, se ele não tem risco de explosão, eu não preciso ter nenhum selo referente à autorização de utilização do equipamento no local. Então, a biomassa hoje, ela tem autorização do IBAMA e também ela tem uma normativa da mesma do fotovoltaico de utilização no Brasil. E nesse equipamento, ele não precisa de nenhum tipo de licença como a caldeira precisa. Então, aí você fala, puxa, cara, então não tem risco de explosão? Não. E quanto à parte de abastecimento? As automáticas, com a lenha, dá de 7 a 8 horas esse abastecimento. Então, vamos colocar um estudo de caso, como o Sinatra, né, nos mostrou, foi importante a pergunta dele. O cliente está ali no motel, no hotel, ele comprou o nosso equipamento para redução de custo do gás. Ele tem a sua conta ali de 50 mil, caiu 90%, 50 mil, 10%, 5 mil, ele ficou com um custo fixo de 5 mil. Ele tem funcionários de em vários setores, camareira, gerente, supervisor, tem o pessoal de manutenção, operação. A gente sabe que em 8 horas de trabalho, sempre vai ter alguém ali que pode fazer um abastecimento no operacional. Então, ele não demanda uma pessoa fixa para ficar com o equipamento. Então, a cada 8 horas, 7 horas, vai alguém lá e faz um abastecimento no equipamento, no automático, tá? Aí você fala, Carlos, mas ele queria, na realidade, algo assim que ficasse 2, 3 dias sem precisar abastecer. Tem também esse equipamento. Esse equipamento é o do pellets. Deixa eu ver se tem um modelo, uma ilustração dele aqui. Aqui ele. Esse do pellets, ele vem com essa coifa aqui, que ela segura um estoque aqui. E ela é automática. Então, ela vai alimentando o equipamento automaticamente. Então, a gente faz um cálculo calórico e vê com o estoque aqui, nessa coifa aqui, quanto tempo que fica. Fica na necessidade do cliente 4 dias, na necessidade desse cliente 1 mês, porque ele está ligando uma piscina só no final de semana. Então, assim, a engenharia interna vai fazer esse cálculo e vai falar, mas geralmente é de 2 a 4 dias nesse equipamento automático que utiliza pellet, tá? E o de lenha de 7 a 8 horas. Legal, Sinatra? Ótima pergunta. Então, vamos lá. Então, não tem poluição, é ecológica, não tem risco de explosão, tá? Alô? Opa, quem é? Oi, Carlos, sou eu de novo, Sinatra. Mais uma dúvida, por favor. Opa, Sinatra, manda. Só esse sistema dessa caldeira aqui, para mim é muito importante essa pergunta aqui, porque essa caldeira, essa biomassa aí que tem a coifa, que seria um sistema automático, quantos dias ela dá? De 2 a 4 dias, dependendo do consumo do cliente, a gente faz um cálculo e dá a exatidão da informação, mas geralmente é de 2 a 4 dias. Isso a gente está falando de uma utilização contínua, né? 30 dias por semana, 24 horas por dia. Aí dá de 2 a 4 dias. Agora, tem clientes específicos que não utilizam todos os dias. Aí vai alterar isso para 10, 20 dias, vai aumentando, né? Beleza. Então, no caso desse sistema automático, então, um cliente com uma necessidade mais específica, ela pode, vocês têm como fazer uma coifa do tamanho que ele precisa, por exemplo, assim, para elaborar um projeto final para ele, não é isso? Dá para aumentar. Dá para aumentar. Beleza. Só mais um detalhe aqui. No caso dessa que vem do sistema automático, ela é coifa, ela pega apenas desses pellet ou pega também... A lenha não, né? A lenha precisa já de uma pessoa para estar alimentando, é isso? Ou qual é o outro
sistema de alimentação que ela pega esse biomassa automático? É os briquettes. Só que os briquettes vai na mesma comporta do que a lenha. É esse vermelho aqui embaixo, tá vendo? Não sei se você consegue ver. Tá conseguindo ver? Sim. Essa comporta vermelha aqui é onde vai a lenha. Quando é pellets, a gente já coloca esse sistema aqui que vai na lateral. Aqui, ó. Positivo. Então, eu posso ter coifa tanto para lenha quanto para pellets, é isso? Não. A lenha não dá para fazer esse abastecimento a cada 4 horas. Não dá. Ele tem que ser a cada 7, 8 horas mesmo. Mas se você for ver, 7 horas a 8 horas de abastecimento na lenha, a maioria das caldeiras é a cada 1 hora, 2 horas na lenha, tá? O abastecimento. Como ela é um sistema automático e ela tem um sistema para aproveitamento da caloria, tanto da lenha como também do pellets ou dos briquettes, acaba sendo mais eficiente do que uma caldeira. Lógico que um não substitui o outro, como você mesmo disse, existem caldeiras que usam óleo, né? E trabalham a 700 graus, 800 graus. Esse equipamento não substitui uma caldeira. Porém, eu consigo, o engenheiro interno da empresa consegue substituir o equipamento de queima de uma caldeira de gás e transformando ele em lenha ou pellet. Igual carro a gás, sabe? Eu quero que agora ele seja híbrido, né? A gente consegue fazer uma transformação em uma caldeira de 700 graus, mas ela vai até 85, 90 graus esse equipamento, ok? Beleza. Então, ela é mais direcionada a esses clientes de hotel, motel, indústria, só algumas, como a indústria de galvanoplastia, que ela tem o cromo, né, que dá para aquecer a 80 graus o cromo e dá para colocar esse produto químico já dentro do equipamento mesmo e ele fazer o aquecimento dentro do equipamento. Tá? Aí já são coisas mais específicas que eu vou explicando até todo mundo entender. Como você já é técnico na área, você entende o que eu estou falando rapidamente. Positivo, Carlos. Só mais uma coisa, a questão dessa NR que você falou, que não é preciso, essa normativa dela seria NR13, que seria mais específica para caldeira. Então, ela já é liberada, ela não precisa de normas regulamentadas, né, para isso. É isso mesmo, porque ela não trabalha sob pressão. Como ela não trabalha sob pressão, ela não tem esse risco, né, da explosão, porque ela não vai trabalhar em 1000 graus, 700 graus, ela não trabalha, ela trabalha com limite de até 95. Positivo, Carlos, deu para entender, sim, obrigado aí, e agora ficou bem mais claro aí. Primeira oportunidade, eu te passo uma mensagem aí para a gente poder marcar essa conversa aí com o rapaz lá, que é o gerente de uma rede de hotel aqui em Manaus, e a gente poder fazer nossa primeira implementação aqui. Obrigado, Carlos. Legal. Eu vou buscar a informação na fábrica se a gente tem algum cliente base. O que é cliente base? Deixa eu ver se eu coloquei aqui na apresentação. Aqui. Cliente base é algum cliente que está naquele estado que já possui o equipamento e vai servir como modelo de apresentação do cliente. É importante essa informação? É importante. Por quê? Porque muitas vezes eu estou ali em Manaus, né, como Sinatra, e o cliente fala assim, puxa, mas quem fez a instalação desse equipamento aqui em Manaus? Aí o Sinatra vai chegar para o cliente e vai falar, não sei. Então, ele não pode falar isso na apresentação. O Sinatra tem que chegar lá e falar assim, olha, esse maquinário eu tenho no Terraza Eco Resort, que é aqui perto de Manaus, né, da cidade ali, né, a mais, pode-se dizer, economicamente ativa, né? Tem outras cidades também, mas Manaus é a maior. Eu tenho o Hotel Fazenda Ramon, não sou de Manaus, tá? Mas estou dando como um exemplo. Então, é bom você me mandar uma mensagem e falar, Carlos, me vê um cliente base aí em Manaus, se tem, se não tiver, pelo menos em alguma divisa aí com o Distrito Federal,
ou até mesmo mais perto ali de Amazonas, né? Roraima, que a gente tem no Uruguai, né? De repente, que já é abaixo do mapa, né? Agora você fala assim, Carlos, mais para cima, tem no Peru. Então, algum cliente mais próximo da onde você está vendendo, porque além de você poder visitar, às vezes o cliente quer ir lá ver. Puxa, mas eu posso levar ele no cliente? Claro. A gente liga, né, para o cliente, pede autorização para alguém responsável mostrar o equipamento e você poder fazer essa ponte, ok? Isso é importante nos fechamentos. Então, a gente tem os boilers aqui, a empresa também produz, tá? Através do P&D que ela tem, que é Produção e Desenvolvimento. E a gente faz o projeto completo para o cliente. Carlos, que informações eu preciso para saber qual é o equipamento que a empresa precisa fazer o orçamento? Como que eu faço para fazer um orçamento? Né? Tem aqui a quantidade calórica, o peso, o comprimento do equipamento, para saber se cabe, né? Lá o equipamento não é grande, o menorzinho tem 1,10 por 500 centímetros, né? Meio metro, e 1,10 de altura, e o maior, que são parques aquáticos que usam esses de 3 metros, que eles são enormes, mas também são para mais de 1 milhão de litros, né? Então, é outro tipo de dimensão, porém a largura dele não é muito grande, 1,20, é só a altura, né? Ele é pesado, quase 9 toneladas, mas a gente está falando de um equipamento que pode-se dizer que ele é industrial. As caldeiras são enormes, né? São quase que 20 metros aí, caldeira para esse volume de água. E esse equipamento até que ele é menor, tá? Pelo resultado que ele entrega. Então, você fala, Carlos, como que eu faço para fazer um orçamento? É saber que produto que ele está colocando o gás. Ah, ele usa o gás para aquecer a água do hotel e ele está gastando, aí você vai estar gastando a quantidade de reais, né? Você fala, ele está gastando 30 mil por mês para fazer os abastecimentos do bujão ou de gás encanado, né? Que é o GN. Ele está gastando 30 mil de gás GN. Opa, essa informação é a principal. Por quê? Porque ali eu já consigo saber quanto ele está gastando de caloria, quantos quilos de gás também, de acordo com o preço que ele está pagando, ele está gastando, né? Algumas informações adicionais que necessitar, a engenharia vai contatar a gente, que é a parte da diretoria, e nós vamos contatar o vendedor para adicionar algumas informações que são específicas de cada cliente. Hotel é de um jeito, motel é de outro, resort é de outro, uma indústria química é outro tipo de orçamento. Então, cada cliente é diferente. Então, você foca no valor do consumo de gás que ele tem. Carlos, o cliente está gastando R$200 por mês de gás para fazer comida. O equipamento serve para ele? É até engraçado essa pergunta, mas pode acontecer. Não serve. O equipamento não é para pegar uma conta do gás de cozinha que vai fazer a alimentação do cliente, né? Não, é para todo o gás que utiliza na parte de aquecimento. Ah, mas o GLP é o mesmo de gás de cozinha. É ou não é, Carlos? É o mesmo. Só que esse GLP, muitas vezes, são caminhões, que você já deve ter visto andando pelas ruas, enormes, né? E ele injeta aquele gás nos bujões dos estabelecimentos, dos hotéis, dos motéis. Todos os estabelecimentos, em geral, usam gás. Os mais antigos, hotéis de mais de 50 anos, ainda tem chuveiro elétrico dentro dos estabelecimentos, mas é raro. A maioria é gás, tá? Carlos, esse equipamento é novo no mercado? A empresa tem 25 anos que produz, o equipamento tem 5 anos de garantia, porém, ele basicamente é novo. Então, ele tem uma penetração no mercado muito boa. É fácil vender? Se tiver a abordagem correta e estiver justamente atacando o cliente certo, com a necessidade, com a dor que ele precisa, a necessidade certa, é venda certa. Então, a gente fala que é atacar o cliente certo. É o cliente que está utilizando gás, ele precisa reduzir a sua conta, porque ele, imagina,
um cliente que tem uma conta de 50 mil, que é a maioria dos casos que nós pegamos aqui em média, tá? 50 mil. E você reduz a conta dele para 5 mil, a gente está falando aí de uma redução por ano de mais de R$500 mil. Isso dá para fazer uma folha de pagamento completa mensalmente para ele. Então, é uma redução assim gigantesca. Esse produto não tem no mercado, não tem concorrência como a placa solar, energia solar. É pouquíssimo que tem de empresa nesse setor. Então, o mar é azul e é aberto. Só tem que ir no segmento correto, como eu falei aqui. Segmento correto, hotel fazenda, que nós temos cliente, parque aquático, outro que eu não falei aí durante a apresentação, academia de natação. Esses aqui são os que mais gastam gás ou eletricidade, que eles usam muito trocador de calor, e a maioria das contas de academia dá 20, 30 mil por causa dos trocadores de calor. Eles precisam ter 3, 4 trocadores para conseguir aquecer a piscina, né? Então, e como eu falei, galvanoplastia, que eles fazem banhos de metais, né? Aquelas rodas cromadas, é um banho de metal que esse equipamento faz o aquecimento. Aqueles brincos, pulseiras, precisa de um banho de metal também. Então, tem muito garfo, faca, precisa de banho de metal. Tudo que é metal e foi dado um banho, você vai precisar desse equipamento. Esse material está com o Charles, tá? Aqui você pode estar mudando o seu nome, colocando o seu e-mail, o seu telefone e enviando essa proposta para o cliente. Aí você fala assim, Carlos, essa proposta é interessante para eu enviar para todo mundo? Não. Por quê? Porque a abordagem não é venda de produto, é venda de solução. Então, o vendedor que for vender o produto, o cliente pode ser que não entenda o que ele quer, mas quando você falar, eu estou vendendo uma solução de redução de custo, aí sim o cliente consegue entender que é redução de custo, ok? Agora eu vou abrir para perguntas, o material vai ficar disponível. Pode mandar lá, Sinatra. Carlos, acabei de olhar agora aqui, me surgiu uma dúvida, a questão do boiler, que eu vi a foto aí. Toda Legal. Vez que for fazer a questão da venda do sistema, é preciso trocar, porque o cara normalmente tem o sistema dele completo com a boiler, né? Num hotel, por exemplo, ele vai precisar trocar a boiler, né? Para fazer o conjunto completo, não é isso? Não precisa. Ele não precisa tirar o sistema, jogar fora o sistema de gás. A gente faz uma conexão contínua com o mesmo encanamento de água que vai ali do gás. Então, a alteração é mínima, tá? Modificação mínima, ele não vai se desfazer de nenhum equipamento. Então, o boiler, toda a estrutura vai utilizar dele. Agora, por que a gente tem o boiler? Porque clientes que estão ainda mudando o sistema de eletricidade, né, de chuveiro elétrico para boiler. Então, nós temos o boiler também para esses casos, ou casos que precisa acrescentar mais um boiler, nós também vendemos a solução completa, mas esses detalhes, a engenharia entra junto com o cliente e conversa com ele na solução e vai te dando, né, o feedback para você não perder o fio da meada de tudo que está vendendo para aquele cliente, né? Que você vai ser comissionado em toda a venda, né? O seu 5% é garantido ali. Ok. Depois da venda, depois que chegar em Manaus o equipamento, do mais básico ao mais avançado, e essa é uma média aí, quanto tempo leva para liberar para eles, para o cliente, por exemplo, para poder fazer, para botar ele em operação? A média que a fábrica dá é 40 dias entre a finalização da venda, né? Assinou o contrato, finalizou a venda, dos trâmites de financiamento, deu ok, 40 dias. Então, a empresa recebeu, tá tudo certinho, 40 dias. Aí você fala, poxa, mas Carlos, em Manaus tem várias, né? Às vezes a logística, mas Manaus hoje não é mais difícil fazer entrega lá, né? Tem muito avião para fazer entrega lá. Pode ter, né, o custo do frete ser um pouquinho mais caro, mas dá para entregar em qualquer estado brasileiro, tá bom? Não sei se é Marielle. A mocinha não, calma aí, cara. É que eu vi um nome mais...
Ah, Marinette. Mas você está usando o celular de outra pessoa. Estou usando o celular da minha esposa. Tá sem foto. Pô, sacanagem, hein? Pô, sacanagem. Ô, Carlos, boa noite, tudo bem? Minha bateria está indo para... Tô fora aqui, tô em Lima ainda, mas semana eu tô de volta aí já. E veja só, talvez seja uma notícia assim, muito boa para todo mundo que está na sala, né? Geralmente você vai oferecer o Mercado Livre para as pessoas e ela vai ter um bom desconto. Geralmente, se ela for uma indústria, ela vai ter um desconto que ninguém consegue oferecer, né? Além do Mercado Livre, com certeza ela é uma indústria, ela vai usar o aquecimento para alguma coisa e vai... Cara, isso é fantástico, é uma coisa de você juntar o útil ao agradável, né? Eu entendi. Você está falando sobre, né, as vendas que você consegue completar, né? Como se fosse vendas casadas, mas na realidade você está entregando soluções, né? Legal. No portfólio, né? Ele faz esse cruzamento. É verdade. Esse cruzamento, falando. Às vezes você consegue vender até equipamento solar para alguma parte dessa empresa, né? Às vezes você não consegue para a planta toda, porque ele está no ML, mas você consegue, às vezes, para alguns armazéns, setores menores, né, da planta. Então, é assim, algo que veio para revolucionar esse mercado mesmo, né? É só como você diz, é só uma questão de você entrar nos treinamentos, aprender o treinamento, para não chegar oferecendo banana nanica como se fosse banana maçã. É É tudo verdade. banana, mas não é igual, né? Não é igual. É isso mesmo. Mas é importante, agora na sala é importante fazer as perguntas agora, porque na frente do cliente você vai ter que dar a resposta, né? Para que serve o equipamento? Redução da conta de gás. Quais os segmentos? Esses segmentos que nós apresentamos, né? Então, quando você tiver ali, Carlos, o hotel tá... Qual é a quantidade maior de cliente que tem hoje que consome esse equipamento? Em primeiro lugar é hotel. Hotel, em questão de numerologia, é o que mais tem esse equipamento, são hotéis. Só que se a gente pegar os hotéis que tem no Brasil, com os que tem gás, nem 80% deles tem o equipamento. Aí você fala, mas por quê? Porque hoje não tem PAP, né? Não tem um PAP efetivo no mapa. Como tem poucas empresas e não tem um PAP, que é o porta a porta, aquela divulgação de fazer a visita no cliente, apresentar, não existe, aí a penetração ainda é muito lenta. Alguém tem mais uma pergunta? Após a venda do equipamento, nós, os consultores, a gente ganha também no consumo, não é isso? Não, no consumo não, porque a gente não tem nada a ver com a conta dele. O que vai acontecer com o gás dele? Desculpa, consumo não, no insumo da venda do pallet, da lenha, da... Não, porque a gente não vende, né? A CDM não vende pellets, não vende biomassa, a CDM. É um fornecedor local que ele utiliza. Muitas vezes é mesmo fornecedor de pizzaria, fornece as lenhas do local, né? Ou quem já fornece lenha na região. Todos os estados brasileiros, nós temos um fornecedor, né, da fábrica que pode estar atendendo em cada estado mais próximo. Porque muitas vezes tem cliente que fala assim, pô, mas eu não sei onde que tem fornecedor. A fábrica envia um contato e ele faz contato com um fornecedor na região dele. Mas não tem recorrência, deveria ter, mas como a gente não tem controle, né, da venda disso, a gente não tem. Né? Positivo, eu estava amarrado nessa informação aí mesmo, ainda não tinha lembrado disso. Eu tinha entendido mal, mas beleza, obrigado. A recorrência que você tem é quando você tem alguém que vendeu o equipamento para você, né? Na sua rede, né? Você ganha 1% daquela primeira indicação, né? 0,5% na segunda, 0,5% na terceira, né? Então você ganha mais assim na recorrência, mas aí é sobre venda que o seu conjunto de equipe, né? A equipe que você montou está fazendo alinhado com você que é o líder, né? Aí você ganha das vendas deles, né?
Mas é boa ideia, né? Quem sabe a CDM aí no futuro compra um armazém, compra uma fábrica, né? E acaba produzindo pellet. Aí, certeza que dá recorrência, né? Nesse caso, você a própria Fábrica. CDM, ela faz a indicação da... Faz. Por exemplo, se você conhece gente em Manaus, então faz a indicação de outra empresa, não é isso? Perfeito, é isso mesmo. Ela faz a indicação da empresa. E assim, Okay. tem todo o mapa brasileiro. Obrigado, por enquanto só isso. Tem todo o mapa brasileiro porque a biomassa, a lenha, ela é utilizada em vários equipamentos, né? Não só nesse, mas outros equipamentos também. Alguém tem mais alguma pergunta? O Broco. Ô, Broco. Agora eu não vou confundir você mais. Não, foi porque eu não apaguei a mão. Eu já estou satisfeito já. E o Sinatra aí, em Manaus, aí, o Sinatra tem um material muito bom, né? Que eu estava tendo uma live há pouco tempo atrás, até porque meu filho fez essa live. Ele é engenheiro, ele é doutor na área florestal, e ele está lá em Taquatiara, viu, Sinatra? E estão fazendo um trabalho muito bom aí para que possa essas árvores serem aproveitadas, melhor aproveitadas, que às vezes o sistema não deixa aproveitar e a própria região, ela tem algo interessante que ela pode fazer o reflorestamento, e desse reflorestamento muita coisa está sendo mudada aí, né? E Manaus tem essa benesse aí de ter uma faculdade, né, de engenharia florestal aí, né? Lá eles têm licença, né? Lá tem fornecedor com licença lá em Manaus, são lenhas de reflorestamento que eles têm até o selo do IBAMA em Manaus. Que são áreas, bem lembrado isso, porque para a gente poder fazer um exemplo só, compramos um terreno aqui do outro lado da ponte de Manaus, chamado uma cidade de Iranduba, com o filho dele está lá em Taquatiara, né? Por exemplo, eu comprei esse terreno do outro lado de Iranduba, mas a floresta que tem nele lá, para você derrubar tem que ter licença do IBAMA, mesmo ela já está dentro de um condomínio de chácara. Para você derrubar a floresta tem que ter licença do IBAMA, para você tocar, dar um destino para aquela floresta depois derrubada, tem que ter orientação do IBAMA, tem que ter essa informação toda, senão tu não consegue fazer nada. Não sei se é porque só aqui em Manaus que a gente está nesse cá. Não, Mato Grosso também, é toda a área que tem conservação, né, da biodiversidade. Tem Mato Grosso do Sul, Goiânia, tudo tem biodiversidade. Mas quanto a essa parte aí de licença ambiental, as leis de reflorestamento, elas já têm essa licença, né? Elas já estão adequadas, né? Para esse consumo no Brasil inteiro, né? Então, quanto a isso, você não precisa se preocupar. Agora, é claro, né, que se você, uma indústria que precisa diminuir os custos, naquele custo que nós colocamos na projeção, a lenha está a R$100, né? Quando você pega uma área dessa para fazer, o custo, a gente está falando de lenha a 20, 15 reais, né? Mas a média que a gente colocou é de R$100, tá? Que é o preço praticado aí na maioria dos estados. É claro que tem estado vendendo um pouco mais em conta. No Rio Grande do Sul, você encontra até a R$50, né? Eu acho no mais, Carlos, assim, que a gente devia, eu acho que você, como está mais já, né, já está mais maturado no negócio, fazer um vídeo bem específico e para a gente ver, rever, né, e na hora que for conversar com o cliente, conversar baseado, né, nesses tópicos aí, para que realmente, né, até para o cliente ver um vídeo já de algum funcionando já também, seria muito interessante, né? Para ver que realmente a coisa fluir. A coisa está andando. O Jonathan falou isso dessa semana, né? Fazer um podcast, né? Isso aí. Fazer uma interação. Com certeza é algo assim que é inimaginável, até porque eu tive uma pergunta, mas eu tenho uma tubulação de gás já, como é que eu vou fazer? Eu vou mudar? Não, você vai simplesmente só eliminar, porque a maioria dos hotéis, como você disse, a maioria dos hotéis
não só no Brasil, fora do Brasil, foram todos preparados para quê? Para energia e gás. Eles não estão preparados para essa nova tecnologia, né? Isso mesmo. Isso mesmo. O bom, né, que é assim, tem países como o Brasil, tem lenha em todos os estados brasileiros, né? Então, o país que tiver a lenha ou o pellets, né, que é a biomassa, em abundância, o equipamento vai ser suprido tranquilamente. Pelo que eu sei, na Argentina tem bastante biomassa, no Uruguai tem bastante biomassa, tanto é que nós temos equipamentos nesses países também instalados. Então, né, dificuldade para mudar o gás para lenha é só fornecedor da lenha. Como no Brasil nós já sabemos que tem todo o mapa, você consegue vender para qualquer estado brasileiro. Ah, mas e todos os países têm lenha? Não, nem todos os países, né? Cada país tem que ser estudado separadamente para você conseguir colocar essa tecnologia. Show de bola. A chamada vai cair em 8 minutos aí, tá? 8 minutos. O Daniel quer fazer uma pergunta, Daniel? Daniel? Boa noite. Só para agradecer aí a você aí, Carlos, por mais uma noite maravilhosa aí, o trabalho aí que tem desempenhado pela CDM. E, assim, negócio é sem fronteira, né? É Brasil, outros países, para a gente crescer bastante, certo? Vamos para cima. Valeu, Daniel. É isso aí. Maravilha, queridões. Então, eu estou aí no WhatsApp, no grupo tanto dos agentes como da CDM. Quem quiser perguntar, fazer uma pergunta específica, pode. Quem quiser chamar no privado e fazer uma pergunta, mandar um áudio, né? É importante vocês fazerem as perguntas, porque na hora que você estiver ali com o cliente, aí é importante você já ter praticamente 100% das dúvidas sanadas, porque vão aparecer outras com o cliente. Nas primeiras abordagens, eu estou aqui disponível, né? Já vai cair, mas eu vou falar, estou disponível para entrar nas vendas de cada licenciado. Então, Carlos, estou com um hotel aqui e eu já estou com o contato do gerente. Entra comigo, né, nessa abordagem? Claro, vou entrar. Recentemente, um licenciado pediu para mim em Santa Catarina, em outros estados. É difícil, né, ir em todos os estados visitar todos os licenciados, não dá. Então, eu entro no Meet, né, abro no celular ali com o gerente ou no computador dele, que a maioria tem, né, um tablet, um notebook, e a gente faz a apresentação juntos. Se você está no local, eu entro. Carlos, fiz a visita, o cliente está querendo saber todas as informações e eu não marquei nada com você. Posso fazer um meet ali urgente? Pode, me chama no WhatsApp, vamos entrar urgente ali, né? É claro que muitas vezes vai ter que esperar 2 minutos, eu estou lá num outro cliente conversando com ele, ou esperar 3 minutos, é o máximo, né? Enquanto isso, você vai conversando ali até você conseguir fazer com que eu entre ali naquela venda ali sua, tá bom? Pode, eu apresento o material online e vou tirando as dúvidas do cliente ali, faço já o levantamento de campo que precisa, né? Se é hotel, motel, para que as próximas vendas você faça sozinho. Oi, Monteiro. Fala, Monteiro. Esse cara, liga para a cadeia. Bota o áudio. Maravilha, queridões. Então, muito obrigado, boa noite. Obrigado pela participação. Né? Nem sabia que tinha essa mãozinha aqui que rodava, agora que eu estou vendo. Assinado aqui. Para mim, ela ficava só parada. Legal. Uma boa noite para todos. Vamos encerrar aqui a apresentação. O material está disponível com o Charles e com o Jonathan. Ok? Boa noite a todos. Valeu.